aula de hoje, nós iremos fazer uma breve revisão do conteúdo já visto, e analisar alguns dos elementos que constituem a linguagem visual. Para a gente entender que elementos são esses, a gente precisa se perguntar, como as imagens são construídas? Como podemos formar imagens? Quais são os elementos da linguagem visual? Se prestarmos atenção a um desenho, veremos que nele há pontos, linhas e cores. As formas em artes visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores, que chamamos de elementos da linguagem visual. Ao combiná-los entre si, podemos criar imagens. Vamos começar analisando os elementos pelo ponto. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando imaginamos um ponto, normalmente pensamos nele como um pequeno círculo. No entanto, o ponto pode ter outras formas, como um quadrado ou uma mancha, por exemplo. Então, o que é um ponto? O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutível. É o elemento mais simples que compõe a matéria. Veja os dois exemplos compostos pelo elemento ponto. O ponto também pode indicar uma posição no espaço. Qualquer ponto tem um grande poder de atração visual sobre o olho. Uma massa de pontos torna-se uma textura. Em grande número e justapostos, os pontos criam a ilusão de tom ou de cor. Falaremos sobre textura mais adiante. Essa é uma pintura do artista Georges Seurat, onde ele está utilizando a técnica do pontilhismo. A capacidade única que uma série de pontos tem de conduzir o olhar é intensificada pela maior proximidade dos pontos, ou seja, quanto mais próximos os pontos estiverem um dos outros, maior será a atração do meu olhar para aquela imagem. Quando eu coloco os pontos em sequência, os pontos se ligam, sendo capazes de dirigir o olhar. E quando os pontos estão tão próximos que não podem ser identificados individualmente, eles formam uma linha. A linha ou o traço pode ser definida como um rastro que um ponto deixa ao ser deslocado no espaço, ou como uma sucessão de pontos muito juntos uns dos outros. Pode ser grossa, fina, colorida, contínua, firme, fraca, interrompida. Há muitos tipos de linhas. Cada tipo sugere uma sensação diferente. Aqui estão alguns tipos de linhas, alguns exemplos. A linha ela pode ser reta horizontal, reta vertical ou reta inclinada. Ela também pode ser curva, ondulada, quebrada ou em espiral. Você consegue descobrir que tipo de linhas aparece nas imagens abaixo? Vou te dar um tempo para pensar, tá bom? Vamos ver agora
Alguns exemplos de obras de arte onde o artista utiliza bastante o elemento da linguagem visual linha em suas obras. As figuras ou as formas também são elementos da linguagem visual. Quando desenhamos uma linha fechada em uma superfície, separamos o espaço do resto do papel. Isso é uma figura. Em arte, nem todas as figuras são delimitadas com uma linha. Também podem ser feitas com cores, texturas, papéis recortados. Há formas simples como o círculo, o triângulo, o quadrado e figuras mais complexas. Quando vemos uma figura simples, podemos recordá-la com facilidade e até reproduzi-la. No entanto, quando vemos uma figura complexa, precisamos olhar atentamente para poder identificar os elementos visuais. Veremos agora algumas obras de alguns artistas, onde podemos identificar muitas formas em suas obras. Outro elemento da linguagem visual são as texturas. As superfícies dos objetos são diferentes e podemos notar isso ao tocá-las. Uma rocha é áspera, o tronco de uma árvore é rugoso, o algodão é suave e macio. Para saber se um tecido, por exemplo, é liso ou áspero, não precisamos tocá-lo, basta olhar para ele. Esse aspecto da superfície dos objetos se chama textura. A textura é explorada em arte de muitas maneiras. Na escultura, por exemplo, a textura pode ser sentida pelo tato. Um escultor pode talhar uma pedra e deixar zonas ásperas. Na pintura, também é possível conseguir diferentes texturas, usando-se camadas espessas de tinta ou pintando-se sobre uma superfície que tenha relevos. Já no desenho, não é possível fazer figuras com texturas diferentes, mas podemos obter efeitos de texturas, com traços ou pontos repetidos, por exemplo. Nesse caso, as texturas não são reais, ou seja, não são sentidas pelo toque. Observem como os seguintes artistas utilizaram a textura em suas obras.
Observe a pintura Noite Estrelada do artista Van Gogh. Identifique os vários elementos da linguagem visual presentes nesta pintura. Chegamos ao final da nossa aula sobre elementos da linguagem visual, onde hoje nós vimos o ponto, a linha, a forma e a textura. Nas próximas aulas, veremos outros elementos da linguagem visual. Vou deixar aqui alguns exemplos de algumas imagens em anexo e uma atividade para ser feita, tá ok? Um beijo da tia Patrícia e até a próxima aula!